O Você Feliz já está de volta. E olha só, você sabe por que o Dia do Trabalho se comemora em 1º de maio? A data foi criada em 1889 em Paris, em homenagem à manifestação feita em 1886 pelos trabalhadores americanos de Chicago, nos Estados Unidos, que lutavam por melhores condições de trabalho nas fábricas. O auto resultou em mortes, prisões e violência. E hoje nós estamos recebendo a advogada Fátima Viana para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa, Fátima. Bom, eu que agradeço aqui a acolhida no programa. Muito obrigado. Olha, a Fátima, ela é advogada, né, da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB. Então, a gente vai começar perguntando qual a importância desse dia 1º de maio, né? Por que é um dia de comemorações e também de lutas? Veja só, há um debate se o dia é do trabalho ou do trabalhador. Na verdade, é um dia para a gente comemorar, sim, as conquistas dos trabalhadores, mas é um dia do trabalho. É um dia para o debate do trabalho, das relações de trabalho. No Brasil, se comemora o dia 1º de maio, oficialmente, desde a década de 20. A importância dessa data é exatamente para que os trabalhadores possam refletir sobre os seus direitos, sobre as suas demandas, sobre a conquista. Então, o dia 1º de maio é, sim, uma grande referência, até porque o trabalho no mundo e no Brasil é o que move a produção das necessidades, a produção das riquezas e dos serviços também. Bacana. E por que a reforma, né, está mexendo tanto com o brasileiro, né? Está gerando muitas polêmicas referentes, né, à reforma trabalhista. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre esse assunto também. A reforma trabalhista, não uma felicidade, não acredito que seja por uma felicidade, né? Mas uma infeliz coincidência está sendo votado às vésperas do 1º de maio, e é uma reforma não para acrescentar direitos, mas é uma revisão de toda a legislação do trabalho, que é uma conquista de mais de 70 anos dos trabalhadores. Não é verdadeiro que a legislação começou com a CLT. Não, a CLT é uma consolidação. Ela consolidou as leis que já existiam. A atualização de leis é uma coisa natural. A sociedade muda, as leis são atualizadas. Mas a reforma, ela está alterando toda a relação de trabalho, toda a base das relações entre o trabalhador e o empregador. E é feita retirando os direitos. Então, por isso que eu digo que, por uma infeliz coincidência, ela é votada às vésperas do Dia do Trabalho, quando nós deveríamos estar debatendo e discutindo como ampliar os direitos, como incorporar na legislação aquilo que a tecnologia possibilitou, que é ter mais tempo para o estudo, ter mais tempo para a qualidade de vida. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Por isso, a sociedade está inquieta, corretamente, indignada, protestando, porque uma reforma não pode ser feita sem ouvir todas as partes. Quando você vota uma reforma em caráter de urgência, pressupõe que não vai haver o debate. Se não vai haver o debate, apenas uma parte será ouvida, aquela que está propondo. Então, por isso os protestos e por isso a sociedade corretamente reivindica a reformulação do processo. Não se trata de não fazer reforma, se trata de fazer a reforma incorporando o pensamento da sociedade de todos os segmentos. Não por acaso, a Igreja Católica, a OAB, os trabalhadores, o movimento cultural, a academia, todos esses segmentos têm se posicionado contrário à forma e à extensão da reforma trabalhista. Bacana, gente. Se vocês têm perguntas, podem mandar para a gente no 981056955. Esse é o nosso WhatsApp. Tem também os nossos telefones, tá? 3234-3422 e as nossas redes sociais, @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial lá no Facebook. Você pode curtir a nossa fanpage, comentar na nossa última foto e tirar a sua dúvida, claro. É um assunto bastante polêmico
e que todo mundo pode ser que precisa saber mais o que está acontecendo, quais são os direitos, realmente o que vai mudar, o que está mudando. E aí a gente já pergunta, né, para que você que está em casa possa entender melhor, né? Nesse período, como você está falando, né, a gente está vendo, o Brasil está passando por um período de muitos protestos, né? O que vai acontecer com a CLT? São 220 preceitos alterados. Seria impossível num programa a gente tratar dele, mas principal alteração: a negociação se sobrepor à legislação. Isso não é mais democrático. A legislação, ela estabelece o patamar mínimo, aqueles direitos que são obrigatórios, que você não pode ultrapassar as fronteiras. As negociações vêm para ampliar, adequar, nunca abaixo. Quando você coloca a hierarquia da negociação sobre a lei, o Estado abre mão do seu papel de proteção, de tutela dos direitos. Os trabalhadores ficam à mercê da sua capacidade. Se nós estivermos num momento de ascenso econômico, de grande produção, desenvolvimento crescente, os trabalhadores, se forem numerosos, organizados, terão chance de negociar conquistas. Mas vamos para a realidade. Nós estamos num momento de crise no mundo econômica, de crise no Brasil, de ampliação do desemprego no mundo, no Brasil, de modificações tecnológicas que poderiam ser aproveitadas para a ampliação do tempo de lazer do trabalho, mas também possibilita maior consumo do trabalhador. Nessa condição, nunca o trabalhador vai ter um poder maior do que o próprio capital e o empresariado para ampliar conquistas. Então, há um prejuízo sem tamanho. Eu diria que há um confronto da proposta com a ideia da nossa Constituição, que é uma Constituição garantista, que estabelece o mínimo, aquilo que é necessário para garantir a dignidade do trabalhador. Então, esse ponto, ele é, assim, um ponto violento. Uma outra modificação é a introdução do trabalho intermitente. Nós vencemos isso exatamente na luta pelo estabelecimento da jornada de trabalho. Quando nós abrimos mão do estabelecimento da jornada de trabalho, nós regredimos nas relações. Isso não é moderno. E eu diria que tem uma outra, são várias, mas tem uma outra muito ruim, que é a possibilidade de eu retirar a proteção à gestante e à lactante. Porque aí eu estou interferindo no direito do nascituro, no direito da criança. Isso é uma violência que a sociedade não pode concordar. Eu não posso manter uma gestante ou uma lactante num ambiente insalubre. A reforma cria essa possibilidade. Então, eu diria que esses 3 pontos, eles são os mais violentos. Mas a reforma, ela possibilita a redução do salário, que hoje você não pode pagar menos do que o salário mínimo. A reforma possibilita uma redução do salário, isso é inconstitucional. A reforma impede que o trabalhador recorra à justiça sempre que os seus direitos são violados ou ameaçados. Então, uma proposta dessa, ela viola todo o sentido vamos dizer assim, todo o sentido e todo o conteúdo da legislação brasileira, das conquistas dos trabalhadores e principalmente da conquista do Estado Democrático de Direito na década de 80, que a sociedade inteira participou, inclusive os trabalhadores. Fátima, a gente sabe que existem diversos pontos que são super negativos, né, para o trabalhador em geral. Mas o que nós, trabalhadores, podemos fazer para intervir ou realmente, né, está acontecendo vários protestos hoje inclusive, né, que é a greve geral. O que a gente pode fazer realmente em relação a esse tipo de reforma? A primeira coisa é que os trabalhadores precisam se informar, né? Então, assim, procurar tomar conhecimento
do conteúdo da reforma. E isso é possível você tomar esse conhecimento exatamente nas organizações. Então, procure o seu sindicato, procure sua associação, procure seu professor, procure os meios de informação, se informe sobre o conteúdo. Outra, nós não podemos reagir a uma questão que consideramos prejudicial sozinhos. Então, a unidade dos segmentos sociais, a unidade dos trabalhadores, ela é fundamental nesse momento para debater, exigir o espaço dos trabalhadores. Então, se organize, se mobilize, participe de todos os fóruns. Onde não existem os fóruns, exija o fórum de debate sobre o conteúdo da reforma, porque nós temos a oportunidade de mudar o que foi aprovado na Câmara, vai para o Senado. O Senado pode alterar, e alterando nós podemos rediscutir o conteúdo. Então, hoje, eu penso que o papel mais importante para nós, cidadãos, porque todos somos trabalhadores, é nos informarmos sobre o conteúdo da reforma, nos organizarmos e exigirmos o debate e a manifestação dos parlamentares do nosso Estado, dizendo para eles que nós somos contrária à forma e ao conteúdo dessa reforma e pedindo para que ele faça valer o direito do voto nosso na hora dele votar na proposta, alterando e possibilitando a reformulação. É porque, né, o brasileiro aí, a gente que é brasileiro, todo mundo, né, é marcado aí por várias histórias de lutas, né, e aí o brasileiro já tem esse perfil de lutar mesmo, né, por isso que vai haver protesto e o pessoal tem que, é só dessa forma, né, debatendo, discutindo, não deixando passar, que pode haver uma mudança, né. Exatamente. O direito de manifestação existe, a legislação do país, no Estado democrático, ele permite. Então, vamos nos manifestar, vamos protestar e vamos exigir nova alteração na proposta de reforma do trabalho. Muito bacana. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, tá? Esclarecendo várias dúvidas sobre o Dia do Trabalhador, né? E sobre o dia de hoje, né? Que está acontecendo a greve geral, que várias pessoas estão indo à rua realmente protestar sobre a reforma trabalhista. Muito obrigado pela sua participação, Fátima. Deixa uma mensagem aí novamente para o pessoal, né? Que quer participar ou que quer buscar mais informações sobre esse assunto. Eu que agradeço e a mensagem que eu deixo aqui para o trabalhador, no dia de hoje, no dia do trabalho, é que só a unidade permite que os trabalhadores e a sociedade conduzam, interfiram no rumo que ela considera melhor.